em todo o tempo. Você pode sentar. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Glória a Deus. Quantos já estão fervorosos de espírito? Irmãos, que alegria poder estar fazendo parte dessa grande obra e projeto que Deus tem levantado para essa geração, nessa cidade, nessa igreja e a todas as igrejas que estão ligadas a essa grande oportunidade, né? A gente, como o próprio tema diz, a gente só está tendo um esquenta, uma sinalização do que Deus vai fazer nesses dias, né? Espero que você já tenha reservado aí em sua agenda esse evento, porque vai marcar a tua vida. E eu sei que Deus, Ele sempre vai nos conectar a ambientes específicos para que a gente possa receber coisas específicas. E para todo esse evento, eu creio que ele vai provocar mesmo um avivamento na tua vida. E para todo avivamento existe um financiamento. Então, para tudo o que Deus trouxer como inspiração, para que você possa participar e estar junto, saiba que sempre vai ter uma provisão sobrenatural para que você se conecte a esses ambientes e possa receber do bom depósito de Deus. Amém? Quantos são fervorosos de espírito aqui? Quantos estão prontos para responder a Deus? O irmão Reagan falava algo, ele dizia, quanto mais empolgado você está com a palavra, mais ela vai funcionar para você. Né? Então, empolgação é demonstrado. Então, empolgação quando estou recebendo a palavra, empolgação com o que Deus está fazendo. Às vezes tem gente que pensa assim, não, eu vou para um culto, se Deus quiser, Ele me alcança, se Deus quiser, eu vou ser ministrado. Mas eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela falou, se tão somente eu tocar, eu serei curada. E aquela mulher, no meio daquela multidão, tocou em Jesus, e Jesus parou e disse, ei, alguém me tocou? E os discípulos falaram, Jesus, como assim? Porque todo mundo aperta você, né? Uma multidão aqui, todo mundo tocando em você toda hora, e você pergunta, quem me tocou? Essa é uma pergunta meio ilógica, né? Para o momento que estamos vivendo. E ele disse, não, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu o poder. E aquela mulher, né, se denunciou e ela foi curada, uma hemorragia de 12 anos, uma situação de 12 anos que foi mudada em um toque. E sabe, não foi Jesus que escolheu curar aquela mulher. Foi aquela mulher que disse, eu não vou voltar para casa hoje, sem receber o que eu preciso. Então você tem uma escolha essa noite, eu não vou voltar para casa sem receber o que eu preciso. Mas a unção de Deus vai abençoar a minha vida, vai abençoar o meu destino, vai abençoar os anos que estão por vir. Eu não estou fardado a anos de desgaste, a anos de frustração. Eu não estou ligado, não importa se com o meu tataravô não funcionou, se com o meu bisavô não funcionou, comigo vai funcionar. Porque eu estou em Deus e toda a forma, toda a maldição foi quebrada. Você está desconectado de qualquer maldição hereditária. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou empolgado com Deus. Mas pensando sobre essa noite, né, e que grande bênção ouvir o nobre Léo Murata. Você foi alcançado por essa mensagem? Que mensagem poderosa, irmãos, que traz para nós essa consciência das decisões que nós devemos tomar para receber o melhor de Deus. Uma das grandes coisas que você reconhece sobre Deus nas Escrituras é que Ele nunca vai obrigar ninguém a entrar em aliança com Ele. Jesus disse, se eu bater a porta e você abrir a porta, eu entro, né, e ceio com você, mas há uma decisão de você abrir. Então que você possa ter aberto a porta do seu coração para tomar as decisões que vão afetar o seu destino, amém? Mas eu pensando sobre hoje e sobre essa noite, me veio um tema e sobre a importância da profecia para os últimos dias. A importância dessa geração estar familiarizada com o profético, estar familiarizada com o sobrenatural. Como nós sabemos, o sobrenatural não é uma opção, é uma necessidade. E nós precisamos que o sobrenatural esteja em grande ênfase dentro da proposta que Deus nos encaixou. E que essa geração precisa estar familiarizada com as coisas sobrenaturais. Uma das últimas coisas que eu ouvi o pastor Butt falar, uma das últimas reuniões que ele participou no ministério, enquanto estava na terra, porque vivo ele permanece, mas naquela reunião dos colaboradores, né, ainda era o antigo prédio, e ele disse, Jesus está voltando e essa geração não está percebendo.
Eu creio que às vezes a gente pode estar tão desconectado, né, dos poderes do mundo vindouro que só estamos agarrados a essa vida. E estamos com muitos alvos estabelecidos, mas não estamos entendendo que há uma munição sobrenatural que está disponível para acelerar os processos. Quantos sabem que há uma munição sobrenatural para acelerar os processos? É interessante porque no batismo de Jesus, eu gosto mais do que Lucas descreve naquele momento, que fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E a partir dali ele começa o seu ministério terreno, no sentido das curas, dos milagres e de toda a munição sobrenatural. E eu penso, se Jesus precisou do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério terreno, imagine eu e você. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da intervenção do sobrenatural para cumprir aquilo que Deus nos chamou. Amém? Então eu creio que nós vamos ter uma geração faminta por Deus. Que mesmo tão novo, mas vai ter uma familiaridade com Deus. É interessante porque alguns exemplos na Bíblia, como o próprio Jesus diz que ele, né, já com 12 anos crescia em graça e em sabedoria. Samuel também foi chamado por Deus ainda com pouca idade. E ele soube responder à voz de Deus. Nas duas primeiras oportunidades que Deus falou, ele não soube como responder. Mas Eli deu uma instrução para ele. Disse, quando o Senhor falar agora, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. O que ele estava dizendo é, há uma maneira correta de responder a uma proposta divina. Então eu te digo, há uma maneira correta de responder ao que está disponível para nós nesse tempo. Você não deveria ter nascido em nenhum outro tempo. Você nasceu no tempo certo, na hora certa. E eu tenho grande expectativa que nossa geração é que vai trazer Jesus de volta. Que nossa geração não vai saber o que é morrer, porque nós estamos nos últimos dos últimos dias. Em 1 Coríntios 14, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Diz comigo, de profecia. A profecia ela é um dom de expressão vocal. E ele fala o seguinte, pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende, pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação. Diz comigo, edificação, encorajamento e consolação. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. É interessante porque Paulo depois ele continua, falando sobre a importância da profecia. E ele diz que a profecia operando em um ambiente, ela convence o descrente do pecado em que ele se encontra. Aquele dom sobrenatural em operação coloca a pessoa em um ambiente onde as mudanças são estabelecidas. Ele faz aquela grande divisão de que as línguas, ela é algo direcionado para o nascido de novo. Para aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura. E quando você é cheio do Espírito Santo, as línguas se tornam um benefício pessoal. Mas ele está falando que a profecia, ele não somente edifica o nascido de novo, mas ele também transmite uma mudança e opera resultados na vida de quem não é cristão. Amém? Por quê? Porque é um dom de expressão vocal que pode ser entendido no idioma a qual você pertence. E ele destaca 3 pontos que a profecia, o propósito central da profecia está em edificação, encorajamento e consolação. Amém? Quando sabe que nós precisamos muitas vezes podemos estar edificando a nossa vida sobre os fundamentos errados. E a profecia ela vem para trazer a nossa vida para o centro do ponto que Deus nos quer. É interessante porque a Bíblia fala que desde o Antigo Testamento, quando não havia profecia, o povo se corrompia, mostrando que é necessário que a profecia esteja em manifestação no meio do povo de Deus. Às vezes nós achamos que a profecia, por ser um dom de expressão vocal, tem que estar lá debaixo da cama, Porque não existe uma evidência tão sobrenatural como os dons de revelação, às vezes, não tem um dom, às vezes, tão sobrenatural como os dons de poder. Mas Paulo, ele coloca a profecia em um lugar que deve estar em constante manifestação na igreja. E não somente em constante manifestação na igreja, mas que essa geração precisa ter uma familiaridade com a profecia. O que é que a profecia faz? Ela traz à consciência o que está na mente de Deus sobre o propósito da vida de alguém. A Bíblia fala no Salmo 139, 16, os teus olhos viram o meu embrião.
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Diz comigo, todos os meus dias já foram escritos no livro de Deus. Amém? Aleluia. Antes que você nascer tinha algo escrito para a tua vida. Pode ser que algumas coisas te levaram... A gente não escolhe, por exemplo, a família que nasce. Pode ser que você nasceu em uma família que trouxe para você problemas ainda muito novo. Ou ainda traz situações. Mas quando você nasceu de novo, você entrou nesse sistema onde sua vida é baseada no livro que Deus já escreveu. Talvez você estava até agora vivendo uma vida que seus pais tinham escrito. E nessa vida podia ter privação, podia ter limitação financeira, podia ter problemas de saúde. Mas quando você nasce de novo, você entra no sistema que está escrito por Deus. Você entra naquele sopro divino que já está estabelecido pelo Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, isso me deixa empolgado. Sabe, eu tive uma experiência, né? Eu ia para uma igreja perto da minha casa desde 7 anos, 8 anos de idade, mas não tinha a palavra da fé. E, na verdade, eu ia para aquela igreja porque eu achava bonita a professora da escola dominical. Então... eu ia, né? Enfim, mas quando eu recebi a palavra da fé com 13, 14 anos de idade, e aquela revelação, porque mesmo tão novo, eu vivia tão cheio de frustração, a gente não existe hoje, não é como hoje, né, que você sabe exatamente o diagnóstico de algumas questões emocionais, mas possivelmente aquilo era um sintoma depressivo, porque eu tinha vontade de morrer. Eu não era aquele adolescente pá virada que saía um dia, voltava no outro para casa. Eu era aquele meio frustrado que assistia Faustão domingo de tarde. Era difícil mesmo, mas... quando ele entrou e eu descobri que a minha vida não estava escrita por aquilo que meus pais falaram, por aquilo que meus vizinhos disseram, mas meu destino estava escrito pelo Deus Todo-Poderoso, e algo havia saído da boca de Deus ao meu respeito, antes que os meus ossos fossem formados. E quando eu me conectei a esse destino, eu comecei a me conectar ao que estava na mente de Deus ao meu respeito. O que é que a profecia faz, ou quando a profecia opera sobre alguém, transmitindo algo da parte de Deus para aquela pessoa que está produzindo edificação, encorajamento e consolação. Algo que está na mente de Deus, está saindo pela boca de alguém, para transmitir um reavivamento sobre aquele destino que já está selado. Você não vai entrar em uma história que vai ser escrita, nem você vai escrever a sua história. Você está em uma história que já foi escrita por Deus. Então, se eu estou em uma história que está escrita por Deus, eu só vou admitir o que Deus vai admitir. Então, nessa história tem provisão sobrenatural, nessa história tem saúde divina, nessa história tem relacionamento bem-sucedido, nessa história tem um casamento com base na palavra de Deus. Amém? O diabo, irmãos, tem um grande interesse de te tirar do plano divino. E o que é que a profecia faz? Ela te conecta a essa revelação do plano divino. Uma das bases centrais que nós ensinamos, né, no Rema, e eu sei que aqui talvez tenha pessoas que se encaixem já para fazer o Rema, outros não, mas você, graças a Deus, você sabe ler, você pode se conectar aos livros do irmão Reiga. E quando se fala sobre a profecia em si, a gente entende que a profecia, ela vem para testificar, e que o profeta, claro que a Bíblia não limita a atuação da profecia ao ofício do profeta, mas o profeta muitas vezes é essa porta principal por onde esse dom opera, e hoje Deus não colocou o profeta para guiar a vida de ninguém. Eu lembro de um amigo meu que é profeta, e uma menina chegou para ele com a foto de um cara e disse assim: eu vou casar com esse menino. E o profeta disse: rapaz, eu sou profeta, não sou macumbeiro não, né? Você está confundindo os papéis. Então o profeta, ele não é o Espírito Santo Júnior na vida de ninguém, né? A profecia, ela vai operar muitas vezes para testificar o que já está dentro de você. Mas sabe que existem fases da vida em que não tem nem o que testificar, porque você não tem nem sequer uma revelação do que está para acontecer. E existem palavras da parte de Deus que podem vir para o nosso futuro e podem vir para a nossa vida, que o que estamos
estamos vivendo é tão impossível, a fase que a gente está é tão difícil, e quando alguém fala, você vai para as nações, você vai ser um empresário bem-sucedido, você vai ser um médico bem-sucedido, Deus tem um futuro extraordinário, você pensa, eu? Olha a família que eu tenho, olha a situação que eu estou vivendo, porque a sua mente e situação, elas deixam aquele futuro em um estado, né, de escuridão. Mas quando a luz chega, e a Bíblia diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A profecia, e Pedro, né, quando fala sobre a profecia, diz que ela é como aquela candeia em um lugar escuro. Aleluia! Que vai brilhando até que se torne plena a sua iluminação. Então, sabe, essa é uma noite que coisas podem estar escuras para você até hoje. Mas a profecia e a unção profética que está nesse ambiente vai trazer aquela iluminação. Vai ser como aquela pequena luz no fim do túnel, mas você vai saber, eu tenho esperança. O que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Pode ser que a minha família não tenha recurso, pode ser que até agora algumas coisas não aconteceram, mas eu tenho algo da boca de Deus que acontece independente do estado natural em que eu me encontre hoje. Então a profecia, ela vem como esse ponto de contato. Quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, eu fui morar com o pastor da igreja e sua família. Na época, eles receberam o apóstolo Guto, né? E eu morava lá eu cuidava da grama, cuidava do cachorro, né? Era um Rottweiler gigante, e o bicho tinha um ministério itinerante, porque ele soltava os tesouros que ele soltava, e era por todo o terreno era um terreno grande, eu tinha que ir catando o que ele deixava no caminho. E um dia, recebemos o apóstolo Guto lá. Eu não conhecia o apóstolo Guto, né? Era a primeira vez que eu estava com ele pessoalmente. E eu lembro que havia uma menina que trabalhava na casa, e no domingo pela manhã, o pessoal precisou ir para a igreja mais cedo, e eu fiquei para tomar café com o apóstolo Guto e dar a assistência que ele precisasse. E quando eu estava sentado à mesa, a menina que trabalhava na casa, né, era uma profeta que eu costumo dizer, profeta de bastidor. E ela me viu, né, lá com ele, e quando eu peguei o prato, fui levar para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, ela estava assim com o olho arregalado, e ela disse, quando eu vi você na mesa sentado com ele, Deus me deu uma palavra. Ele disse que vai haver um tempo em que você vai estar sentado na mesa do apóstolo. Irmãos, eu olhei para ele e falei, essa pode estar ficando doida. Eu sou um jovem aqui que não sou conhecido por ninguém, só estou aqui para cuidar da grama do pastor, do cachorro do pastor, né? Aquela palavra não testificou com nada dentro de mim naquele momento. Por quê? Porque todo o meu futuro estava tão escuro ainda, era tão incoerente, tão impossível, que parecia coisa de doido. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu estou dentro daquelas palavras. Hoje eu estou dentro exatamente do que foi transmitido por aquela mulher. Então eu te digo, Deus vai compartilhar coisas sobre o teu destino, que elas vão parecer tão impossíveis, e que bom que é impossível, porque não está no seu controle, nem na sua forma e força. Aleluia! Então, quão mais impossível for o que Deus compartilhe contigo, você tem que dizer, eu estou empolgado, porque está no controle de Deus. E Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. Quando eu comecei a ler os livros do irmão Hagin, eu lembro que o primeiro livro que eu li do irmão Hagin foi Uma Nova Unção. Não entendi quase nada. Principalmente quando ele falava sobre a unção que vinha sobre o sacerdote, sobre o profeta. Não tinha rema, então eu fui pegando aquilo que eu tinha entendimento. Depois li compreendendo a unção e os dons espirituais, e comecei a ficar familiarizado com a pessoa do Espírito Santo. E quando a gente se torna familiarizado com os dons espirituais, a gente se torna familiarizado com quem o Espírito Santo é. Porque as manifestações estão conectadas a Ele. Amém? E Ele pode influenciar em cada decisão da sua vida. Eu creio que muitas vezes a profecia, ela é essa porta de intervenção a você ter uma familiaridade com os demais dons espirituais.
Claro que o irmão Reagan fala que a oração em línguas, ela é a porta, né, para os dons espirituais. E quando você se torna alguém habilidoso e diligente em orar no Espírito Santo, você se torna conectado a toda essa outra rede que está disponível para que você possa viver uma vida sobrenatural. E eu comecei a me conectar com essa atmosfera sobrenatural. Eu comecei no ministério ainda cedo, e quando você está no ministério muito cedo e solteiro, meu amigo, você tem alguns problemas, porque muitas opções aparecem quando você está no ministério solteiro. Mas eu falava, Senhor, eu não quero, eu não estou no ministério para ser um galinha, eu estou no ministério para obedecer a Deus, e eu vou namorar, noivar e casar com a mesma mulher, e não vou ficar tentando, e você pode me livrar de um casamento errado. E ó, deixa eu falar aqui com os solteiros, e se você namora, você não é casado, você é solteiro, viu? Namoro não é casamento. Fica silencioso essas horas, mas é assim mesmo. Vou puxar o cinturão agora. Mas o Espírito Santo pode nos conduzir a cada estação da vida. Às vezes você vê pessoas que estão com 13, 14 anos e parece que se não namorar a vida vai acabar. Mas talvez Deus vai tirar o fogo errado e vai colocar o fogo certo hoje. Amém. E existe uma estação e um caminho que pode ser traçado por Deus para cada estação da vida. Eu não estou dizendo para você que existe uma alma gêmea evangélica em Israel, esperando por você. Não, mas Deus une propósitos. Deus sabe o que você não sabe e vê o que você não vê. Então, às vezes, alguns amigos meus falavam, você está sendo muito religioso com essa questão de escolher com quem vai namorar. Mas alguns deles estão solteiros até hoje. Eu estou casado com 2 filhos, então eu acho que é melhor confiar no Espírito Santo. E eu me recordo que certa vez eu estava para dar um passo para namorar com uma moça. E eu orei e falei, Espírito Santo, você conhece o que eu não conheço e sabe o que eu não sei. E você revela o oculto e o escondido. Então, se houver alguma coisa nisso que vai danificar o meu futuro, você vai me sinalizar. Então, eu fui dormir aquela noite e tive um sonho com aquela menina entrando em um motel, em um carro. E quando eu acordei, o Senhor me falou, você não deve continuar com esse relacionamento, isso vai danificar a sua caminhada com Deus. E não prosseguimos mais. E 2 meses à frente, aquela moça apareceu grávida. Então Deus estava me livrando de uma grande coisa. Deus pode te livrar também de coisas assim. Deus é bom. E sabe, Miriam, que é minha esposa hoje, ela estava noiva. E o Senhor falou com ela que ela não deveria prosseguir para o casamento. E ela orou ao Senhor, orou ao Espírito Santo, e Deus havia falado com ela sobre isso, e ela estava andando na rua e um profeta apareceu. Eu quero ainda encontrar esse profeta para dar uma oferta para ele. Mas o profeta falou com ela e disse, você sabe que não deve mais prosseguir com esse casamento. Isso vai danificar a sua vida. O que eu estou querendo te dizer com esses 2 exemplos? Que você tem uma vantagem em seu destino. Você tem uma vantagem sobre qualquer decisão que você vier a tomar. Deus está pronto para te livrar do homem mau. Deus está pronto para te livrar de uma mulher rinchosa que vai danificar o seu futuro e que vai danificar as estruturas da sua vida. Então eu declaro que você não vai ser enganado por nenhuma seta maligna. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Pai e mãe têm um radar, mesmo quando não é nascido de novo, sobre isso. Quando diz, chuta que laço, é melhor você escutar. Quando diz, vija, essa mulher é um cavalo do cão, é melhor você escutar ela. Porque é uma sensibilidade dada por Deus. Amém? Alguns estão já chorando, não fique só, não fique triste. Sua hora vai chegar. Mas eu creio que essa é uma noite em que coisas serão tratadas, avivadas e direcionadas por Deus. Paulo falando com Timóteo,
Ele fala em Timóteo 1,18, ele diz: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução, firmado nelas, combata o bom combate. É como Deus falando com ele, existem palavras que foram ditas a seu respeito. Timóteo era um jovem no ministério, e nesse período a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Estava vivendo uma grande oposição, cristãos estavam morrendo porque pregavam o evangelho. Nero era um imperador e ele estava perseguindo a igreja com grande força. O governo da época estava se levantando forte contra a igreja. Então, grande oposição, uma época de grande imoralidade também. E Paulo diz: Timóteo, lembre-se das palavras que foram proferidas a seu respeito. E que essas palavras sejam um combustível para que você possa combater o bom combate. Que essas palavras sejam ânimo para que quando coisas quiserem te inclinar para o plano B, você se lembre do que foi dito a você. E que você mantenha em sua mente o que está na mente de Deus. Diz comigo: eu preciso manter em minha mente o que está na mente de Deus. Amém, aleluia, aleluia. Ombro so con demande, vrendere quem sei. Romba canda na bande, ne combrondo, e scendere presto tondo mondo, vo broste, in quem derigriste. Espíritos de engano se levantaram no meio da sua caminhada, mas maior é o poder que te puxa para cima do que o poder que te puxa para baixo. Maior são as convicções que estou liberando sobre a tua vida, que te trarão saúde, que te trarão paz sobrenatural, que vão avivar em você o dom e o chamado de Deus. Você não terá um destino conduzido pelo pecado e pelo mundo, mas você terá um destino conduzido pelo céu. O céu estará na sua caminhada, estará no plano de Deus, e você perceberá todo o favor sobrenatural para as próximas fases que estão por vir. Em 1 Timóteo 4,14, ele diz: não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética com a imposição de mãos do presbitério. Mais uma vez ele diz: dê valor ao que foi dito a você por palavra profética. Talvez alguém aqui nunca recebeu uma profecia de uma outra pessoa, mas com certeza existem vislumbres do plano de Deus dentro de você. Existem coisas, talvez você já é filho de alguém que é nascido de novo e já tem uma caminhada dentro da igreja. Talvez você está num processo de um novo nascimento e conhecendo a igreja. Talvez essa seja a primeira vez que você está em um lugar assim, ou em um evento assim. Mas quando nós começamos a ter uma caminhada com Deus, o nosso destino começa a se encaixar. E você começa a ter vislumbres sobre o futuro. E parece que aquilo é só um pensamento bobo, uma fantasia, mas na verdade foi Deus quem colocou isso em seu destino. E Jeremias diz: o Deus que colocou a criança no ventre, Ele vai fazer com que ela nasça. Então, o Deus que colocou sonhos em você, o plano dele que está dentro de você, o que a profecia faz, ela te torna consciente desse plano. Ela confirma esse plano. E ela diz: há uma munição sobrenatural para cumprir esse plano. Amém? Aleluia. Há um reforço espiritual vindo, principalmente para aqueles que os pais não são nascidos de novo. Há um reforço da parte de Deus que está vindo. Você está guardado. Você está blindado. E não importa quão traumático foram algumas experiências, Deus é poderoso. E a profecia vai edificar, consolar, restaurar. Porque Deus não te tem dado, em 2 Timóteo 1,7, Deus não te tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Em 2 Timóteo 1,7 ele diz isso. E no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 17, Pedro, aqui havia acontecido o dia de Pentecostes, Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo. Talvez Deus vai se mover de formas tão poderosas aqui, que alguns que não entendem, outros vão ter que explicar. Mas, quantos estão animados para uma noite pentecostal hoje? Eu estou animado.
ele começa a explicar o que está acontecendo ali. E no versículo 17 de Atos 2, ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que ele está querendo dizer aqui? Que a profecia, ela vai ser uma coisa transmitida de uma geração para outra geração. Os vossos filhos e vossas filhas, é como se ele estivesse dizendo: aqueles que vão vir pós vocês permanecerão dentro dessa atmosfera sobrenatural. Quando fala de filhos, está falando possivelmente de uma nova geração. Então a nova geração sempre terá uma familiaridade com a profecia. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Aqui não está falando de uma visão para o futuro, aqui não está falando de alguém que tem um sonho sobre algo, aqui está falando de manifestações do Espírito, onde essa geração vai ter condições de ver no mundo espiritual, ouvir no mundo espiritual. Amém? Aleluia! Aleluia! Quantos estão empolgados? A gente tem que se empolgar com ambientes espirituais. Você sabe que adolescentes e jovens que estão numa festa do mundo, eles não estão assim? Está lá a batida e a pessoa olhando para o nada. Não, ele está respondendo ao que está sendo oferecido. Há algo que está sendo oferecido para você, que vai te trazer uma vida sobrenatural. Então, quando você responde ao que está disponível, você diz: é comigo que Deus está falando. Aleluia, eu tomo posse do que está sendo dito, amém. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, esta será uma das características que vai estar operando nessa geração. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Eles terão uma familiaridade com o sobrenatural, terão uma familiaridade com o mundo espiritual. Eu declaro que alguns, talvez, que estão com uma vida muito dividida entre a carne e o espírito, vão ter algumas visões com o outro lado. Eu lembro lá não sei se aqui é muito forte, mas em Caruaru, de onde eu sou natural, o São João é muito forte. Então, quando chegava junho, a gente saía da igreja. A gente entrava nas quadrilhas, não quadrilha de tiro, aquelas quadrilhas de dança. E uma vez eu lembro que eu estava lá, eu ainda estava em um processo de renovação de muitas coisas. Eu lembro que eu tentei escondido entrar numa quadrilha, né? E o pastor da igreja estava passando na hora do ensaio. E estava naquele momento, Anahie, Alavantu, né? E eu estava com a menina e quando vi o pastor, eu fui rodando para o outro lado para ver se ele não me encontrava. E eu lembro que naquele dia eu tive um sonho e um demônio aparecia para mim no sonho. E eu começava a falar: em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus. E aquele espírito dizia: por que você está me mandando embora se eu estou todo dia com você? Então, aquele tipo de revelação me fez tomar uma decisão em ser sério com Deus. Eu creio que coisas hoje vão fazer pessoas serem sérias com Deus. O diabo tem um interesse em cortar você da terra cedo, mas você vai viver todo o plano e toda a vontade de Deus que está destinado para a sua vida. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. A Bíblia amplificada desse texto diz: não se torne uma barreira ao Espírito Santo. Sabe que pessoas podem se tornar uma barreira ao Espírito Santo, uma barreira ao que Deus quer construir. Mas nós temos que entender que há uma recomendação sobre não extinguir o Espírito Santo e não desprezar as profecias. A igreja de Tessalônica, 1ª e 2ª Tessalonicenses, era uma igreja talvez de meses de nascimento, e Paulo já está falando com eles. Essas duas cartas é considerada Paulo. E veja como Paulo considerava que o assunto do fim está conectado a uma vida cristã fundamentada, ao início de uma caminhada espiritual.
E ele estava falando, como se ele estivesse dizendo, nesses últimos dias não despreze as profecias. Nos últimos dias não desconsidere o Espírito Santo, porque nós vamos precisar dessa influência em tudo aquilo que estamos desempenhando. Nós vamos precisar desse socorro sobrenatural dentro dessa atmosfera em que nós estamos encaixados. Então eu declaro que a sua vida vai estar tão fervorosa com Deus, e mosca não vai pousar em fogão quente. Você vai estar tão fervoroso que aquele que costumava encontrar lugar em você não vai encontrar mais. E nós precisamos dar esse alto lugar à palavra de Deus e à sua glória. Amém? O irmão Hagin, Kenneth Hagin, ele foi o fundador do Rema, né? O Léo Murata citou ele aqui. E às vezes a gente olha para irmão Hagin. Quem aqui já viu algum vídeo do irmão Hagin? Talvez você só vê aqueles vídeos dele já com uma certa idade, né? Com mais de 70 anos. Mas ele nasceu de novo no leito de morte, de 15 para 16 anos de idade. E todo mundo estava esperando ele morrer, todo mundo estava esperando não funcionar. E ele teve uma experiência com Marcos 11, 23, naquele leito de morte. E ele entendeu, porque ele disse, eu nasci de novo naquela condição. E a unção que ensina todas as coisas dizia para mim, você não precisa morrer adolescente. Você não precisa morrer jovem. E ele recebeu a palavra de Deus, entendeu e foi curado daquela condição. Ele se levantou daquele leito de morte. E ele foi um homem que viveu, 86 anos de idade. Os médicos falavam que ele não chegaria a 17 anos de idade, mas pela palavra de Deus e pelo seu poder, ele viveu toda a sua vida e toda a sua influência, até hoje, tem influenciado essa geração. E no seu último ano de ministério, 2003, há um evento no Rema, que é o In the Bible Seminar, que acontece todo mês de fevereiro. E no último In the Bible Seminar, ou seminário de inverno que ele ministrou, ele trouxe uma profecia para aquele ano de 2003, uma profecia para 2004, uma profecia para 2005 e uma profecia para 2006. E eu estava revendo esse culto onde ele traz essas palavras, e ele fala o seguinte: 2003 é um ano de separação, preparação e restauração. 2004 seria o ano do mais salvos, mais curas, mais prosperidade, mais manifestação do Espírito. 2005 seria o ano de juízo. Quem não julgar a si mesmo seria julgado. E que esse julgamento entregaria a pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito fosse salvo. 2006 seria o ano da maior glória, o ano de céu na terra. Ano de céu na terra. Enquanto eu via essas palavras que de certa forma foram direcionadas para um ano em específico, eu lembrei de algo que Smith Wigglesworth falou. Ele disse que o último avivamento seria todos os avivamentos em um único avivamento. E que seria um tempo onde todas as profecias entrariam em uma esfera de cumprimento. Então, por mais que essas palavras tenham sido nomeadas para um ano, elas não entraram em um prazo de validade. Elas estão disponíveis na atmosfera para se cumprir sobre aqueles que estão desejosos por Deus. Haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Haverá uma diferença sobre aqueles cuja mão de Deus está sobre eles. Eles entrarão pelas melhores portas. Deus vai levantá-los como um destaque em sua cidade, em sua escola, em sua faculdade, na profissão que eles estão conectados. A bênção do Senhor será como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar. E eu creio que nesse tempo, nessa estação, nós estamos vivendo uma fase de separação, preparação e restauração. Separação, diz comigo, separação.
separação para o chamado de Deus, separação para o seu propósito, separado para ser santo, separado para algo divino e sobrenatural que foi escolhido para a tua vida. Amém, aleluia. Essa vai ser uma estação em que Deus vai te desconectar de amizades erradas, de desconectar daqueles que estão te desvinculando do sobrenatural. Vai te separar para um propósito único e sobrenatural. Esse também será um tempo de preparação. Se preparar para ser um homem e uma mulher de Deus. Se preparar para as próximas fases. Se preparar para as nações que estão te esperando. Se preparar para discernir o tempo e as estações. Se você já tem 16 anos, você precisa estar no rema. Eu declaro que você, seus parentes e sua família terão uma capacidade de interpretar. Se você tiver que escolher entre ir para a faculdade ou para o rema, naquela estação, nessa estação, nesse tempo que estamos vivendo hoje, eles vão entender que você precisa ir para o rema primeiro. E precisa estar nesse lugar de preparação, para que o mundo não consuma o que divinamente está dado a você. Amém? Esse também será um tempo de restauração. Restauração do plano de Deus. Restauração de uma grande provisão sobrenatural. Quantos estão prontos para uma grande provisão sobrenatural para esse tempo? E esse também será o tempo do mais. Aleluia, mais salvos, mais cura, mais favor, mais graça. E uma estação trazida por Deus. Uma habilidade divina. Mas esse também será um tempo de julgar a si mesmo. Julgar quais as motivações do porquê queremos o que queremos. E que essas motivações possam cercar a nossa vida. A gente está numa fase de muito... a era dos blogueiros, né? E nada contra quem tem um chamado de Deus para uma esfera assim. Mas às vezes a gente não pode trocar os valores ou do porquê queremos o que queremos. Nem todo mundo vai ter um chamado para atuar em todos os campos. E naquele dia em que estivermos diante de Deus e nossas obras forem provadas pelo fogo, a gente não vai ser julgado pelo tanto de multidão que a gente juntou e pelo tanto de seguidor que a gente tem no Instagram. A gente vai ser julgado por como conduzimos o que Deus nos confiou. Amém? E o que foi confiado a você não será levado pelo inimigo. Em uma visão em que Jesus apareceu para o irmão Reagan, Jesus disse: há pessoas que nascem, vivem e morrem e não entram nem em 10% que foram chamados para fazer. Irmãos, você não vai chegar lá no fim e dizer: eu vivi o plano errado. Não, você vai viver o plano que Deus destinou para a tua vida. Aleluia, eu declaro que o sopro de Deus está aqui essa noite. E que sua voz é como um trovão sobre os corações que estão aqui. E que haverá graça e favor sobrenatural para as próximas fases e estações. E esse também será o tempo da glória maior. O tempo do céu na terra. Quantos estão prontos para céu na terra? Quantos estão prontos para experimentar a glória maior? Amém. Uma das traduções para a palavra glória, eu quero chamar o louvor aqui. Uma das traduções para a palavra glória é a palavra riqueza. Quando você diz glória, você está dizendo: diabo, tire a mão do meu dinheiro. Amém, aleluia. Quantos podem dizer glória? Uma das traduções para a palavra glória também é Deus manifestando a si mesmo. Então, quando você desfruta da glória maior, você desfruta da manifestação do próprio Deus. Você desfruta da manifestação de quem Deus é. Você desfruta do céu na terra. O que é viver o céu na terra? É o sistema do céu determinar o seu sistema.
É essa pátria divina que vai reger a sua vida. Não é aquilo que naturalmente está conectado a alguém. É Deus e sua glória se manifestando para as novas estações. É Deus e sua glória trazendo um favor sobrenatural. Amém? O fluir de Deus se movendo para as próximas estações. O fluir de Deus estabelecendo uma nova fase, um novo caminho, um novo plano, uma nova direção. Obrigado, Senhor, por olhos para ver. Obrigado por ouvidos para ouvir. Obrigado por tempos de refrigério trazidos para essa geração. Obrigado pela glória de Deus em uma medida nova. Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada e ensinada essa noite. Mas existem coisas que somente a obra do Espírito Santo pode fazer. E eu declaro a obra do Espírito Santo agora operando em corações. Operando sobre as necessidades. Trazendo a consciência do pecado, da verdade e do juízo. Oh, glória! Só levante suas mãos ao Senhor. Reconheça Ele, reconheça a sua presença, reconheça a sua glória, reconheça a atividade do sobrenatural, reconheça Ele. A obra do Espírito Santo agora. Alguns vão sentir como um grande refrigério vindo sobre eles. Alguns vão sentir como óleo caindo sobre o seu corpo. Alguns talvez sentam o seu corpo tremer. É uma paz sobrenatural, onde toda a angústia sai e o favor de Deus entra em operação. Espírito Santo, vá naquelas necessidades. Opere o sobrenatural. Libere o novo. Libere a glória. Libere aquela intervenção divina. Oh, aquela intervenção no futuro. Aquela intervenção para as próximas fases. A unção de Deus. A unção de Deus mudando coisas. Mudando coisas. Mudando coisas. Desfazendo toda a confusão mental agora. Tirando toda a influência do engano. Toda a influência da imoralidade. Toda a influência danosa para o futuro. A glória de Deus sobre os seus santos. A glória de Deus estabelecendo a nova fase. A nova estação. Oh, vamos orar no Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, vamos orar em outras línguas. Levanta sua voz em outras línguas. Vamos orar no Espírito Santo. Ombra na candara branche que delebrece. Oh, mamamandoro combro. Oh, rabansore lebeda. Qualquer influência maligna que prende pessoas agora, solte-os agora em nome de Jesus. E nós declaramos o espírito de poder, de amor e de moderação se levantando nesse ambiente agora. A glória, a glória, a glória de Deus. 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 Ombra mamama condoro bobo bobo embra mamama caçoro bobo bobo bobo. Reaviva, reaviva, Senhor. Reaviva, reaviva. Reaviva. Reaviva o futuro. Reaviva o dom. Reaviva as convicções. Om darabababababa chocobabababadede. Ebebe que eu tô a unção, a unção, a unção, a unção, a unção, a unção, a unção. Oh, a unção, a unção. Vamos aumentar a temperatura.
Oh, para la baya cada la ba 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 sure. Ye que do yo do la ba ba ba. Rom dom ding 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 para la ba ba. Kram ba 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 ba. Oh, repere para la bandera. Ay da do Ay da. Check it. Tere candore bere. Oh, para. Fica de pé no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nem todo mundo pode entender algumas coisas aqui, mas eu sei que há pessoas que entendem. E o nosso problema, pode manter as luzes acesas. O nosso problema, às vezes, não é os que não entendem, é aqueles que entendem que não respondem como deveriam responder. Porque quando os que entendem respondem, aqueles que não entendem são afetados. A gente tem que aprender a transmitir essas coisas. E tem pessoas que algo espiritual é transmitido pelo exemplo. E quando nós mergulhamos no que está pronto para afetar a nossa vida, isso vai transbordar de você e vai afetar a vida de outras pessoas. Amém?